Fala, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de revisão de lançamento vertical e queda livre. Cara, lembrando, esse vídeo, se tu assistir ele no dia da postagem, ele foi postado domingo, certo? Domingo. Se tu é da turma de segunda, lembra que esse vídeo aqui é referente à nossa aula de amanhã, certo? Então não se perde nisso. Aqui é o módulo 1.3, certo? Eu vou até escrever aqui em cima, fera, para tu não se perder, certo? Ele é o nosso módulo 1.3. Se tu tá assistindo no dia da postagem e tu é da turma de segunda, pausa o vídeo e deixa para assistir só amanhã, certo? Depois da nossa aula. Beleza? Lembra disso. Massa, fera. Vamos embora. Ó, se liga aí. Queda livre e lançamento vertical. Queda livre e lançamento vertical é justamente o que a gente estudou nas aulas passadas, no módulo 1.2, só que acontece de forma vertical. Tudo que a gente estudou na aula passada foi MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A gente estudou o movimento variado, que quem variava o movimento, que é a velocidade, é nossa aceleração. Então, a gente sabe que as questões vão ser do módulo 1.2 quando ele falar de aceleração ou falar de variação de velocidade, que a gente aplica aquelas três equações que a gente conhece, né? Que é o sorvetão, Torricelli e vermes voadores, beleza? Mas agora a gente vai estudar basicamente a mesma coisa, só que de forma vertical. E aí, no meu julgamento, eu acho mais fácil. Porque no vertical existe um cara que sempre vai ser constante e sempre vai ter o mesmo valor na Terra. Que cara é esse? É a aceleração da gravidade. Então, cara, vê, nesse movimento a partir de agora, a aceleração é sempre constante e sempre vale o mesmo valor, que é 10. E que pela minha referência, lembra que eu utilizo quanto? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, fera, lembra comigo. Quem vai puxar o corpo para baixo ou quem vai puxar o corpo para baixo quando ele está subindo ou quando ele está descendo é justamente a gravidade. E ela sempre vale menos 10. Só vou relembrar aqui rapidamente porque ela sempre vai valer menos 10. É por conta da minha referência, certo? Ó, olha para cá para baixo, ó. Olha para cá, aqui, ó. Aqui, fera, olha para cá, ó. Isso aqui é a linha referência que quando o corpo está subindo ou descendo, tanto faz, essa linha não vai mudar. A minha referência é sempre positiva para cima, certo? Então, tudo que apontar para baixo é negativo. Ou seja, a gravidade que sempre vai puxar para baixo, independente se o corpo está subindo ou descendo, a gravidade sempre vai puxar para baixo. Como ela puxa sempre para baixo, a gravidade vai ser sempre negativa, beleza? Então, ó, a gravidade ela sempre vai valer menos 10 metros por segundo ao quadrado. Se tu olhar o vídeo de revisão de exercícios que eu fiz, que foi postado um dia antes desse vídeo aqui, tu vai notar que eu sempre usei a gravidade como sendo menos 10, beleza? Ou seja, se o corpo está subindo, olha para cá para baixo, espera aqui, ó, o corpo está subindo, a velocidade dele é positiva e a gravidade é negativa. Então, quando o corpo sobe, é um movimento retardado, certo? Quando o corpo está lá em cima, ó, olha para cá, fera, quando o corpo está lá em cima e ele está descendo, então a velocidade desse corpo é negativa. E a gravidade também vai ser sempre negativa. Logo, o que eu posso afirmar com toda certeza? Que subindo o movimento é retardado, porque o sinal da velocidade é diferente no sinal da aceleração. E quando ele está descendo, o movimento é acelerado, porque tanto a velocidade como a gravidade são ambas negativas. Beleza? A minha referência é sempre essa. Então, ó, lembra sempre, quem vai reger o movimento a partir de agora é justamente a gravidade, e ela sempre vale menos 10, ok, fera? Essa figurazinha daqui, ó, que eu estou destacando ela, essa figurazinha, ela mostra um corpo sendo solto, certo? E aí como a velocidade dele aumenta com o passar do tempo, certo? Eu quero lembrar o seguinte, os movimentos que a gente vai estudar nesse capítulo aqui serão queda livre e lançamento vertical, certo? Nesse capítulo, não, desculpa, nesse módulo, é queda livre e lançamento vertical. Esses dois carinhas, eu vou separar eles, vou dissociar eles na continuação do vídeo para tu entender, certo? É fácil, a teoria é bem pequenininha e é fácil. Agora as questões são bem interpretativas, então é bom você entender o que cada coisa vai te fornecer. Se for queda livre, tem dados que são implícitos na queda livre que ele não vai dizer na questão, mas você tem que ter essa percepção, você tem que saber que esses dados existem. Certo? Se for lançamento vertical, também, lançamento vertical, você tem que ter o discernimento de que ele vai te fornecer dados implícitos. Cara, ele não vai dizer, por exemplo, que na queda livre a velocidade inicial é igual a zero. Você tem que saber, isso é de você, você tem que carregar este conhecimento para as questões, certo? Vamos finalizar essa primeira parte do vídeo só falando das equações, que não tem muito o que ser feito. As equações, cara, é muito simples. Porque, viu, olha para cá onde as setas estão apontando, olha para cá. No MRUV, as equações que eu utilizavam eram sorvetão,
vermes voadores e Torricelli. A partir de agora eu vou usar as mesmas equações. Só que o movimento a partir de agora não é vertical, antes era horizontal, agora é vertical. Ou seja, olha para sorvetão aqui em cima, olha para sorvetão. Onde era espaço, eu coloquei agora, olha para sorvetão embaixo. Agora vai ser a altura. O que era espaço inicial, agora vai ser a altura inicial, certo? A velocidade inicial permanece a mesma, certo? O que era a aceleração, agora virou o quê? Gravidade. Então, a mesma coisa para as outras, a mesma coisa para as outras equações. Vermes voadores atacam a Terra, virou agora vermes voadores, gravidade, golfam na Terra, certo? Só inventei um nomezinho aqui só para ficar mais fácil. E Torricelli, a única coisa de Torricelli que vai mudar é que em Torricelli era aceleração, ficou gravidade, e era ΔS, agora é ΔH, certo? Aí eu quero falar só uma coisa importante sobre esse ΔH, só sobre o ΔH do Torricelli. Quando o corpo está subindo, ele ganha altura. Se ele ganhar altura, o ΔH vai ser positivo. Quando o corpo está caindo, ele perde altura, então o ΔH vai ser negativo. Beleza, fera? Isso é um link que é muito fácil de entender e que vai ser muito importante para você responder questões, certo? Então, o corpo está caindo, o ΔH só em Torricelli, certo? Só em Torricelli. O ΔH vai ser negativo. O corpo está subindo, só em Torricelli, o ΔH vai ser positivo. Ok? Beleza, fera? Nos outros, em sorvetão, por exemplo, o H final, o H inicial são números absolutos, então não vão ser negativos, vão ser sempre positivos, certo? Beleza, fera? E lembra, se tu for calcular a velocidade, percebe, se o corpo está subindo, essa velocidade que tu vai calcular, ela vai dar positiva. Em algum momento ela vai dar positiva. Se o corpo está caindo, essa velocidade que tu vai calcular naquele ponto que ele quer a velocidade máxima, por exemplo, essa velocidade vai ser negativa, porque o corpo desce. Então tenha esse discernimento, certo, fera? E lembrando, queda livre e lançamento vertical, quando você vê esses nomes, queda livre e lançamento vertical, tenha discernimento de que isso te provocará dados implícitos, coisas que a questão não vai te dizer e que você tem que saber só porque é um movimento de queda livre ou só porque é um movimento de lançamento vertical, certo? Perceba isso, fera, beleza? Vamos dar continuidade ao vídeo. Outra coisa importante que a gente não pode deixar passar batido é justamente a queda do corpo no ar ou no vácuo. Lembra que quando o corpo cai no vácuo, que a maioria das questões que a gente vai trabalhar é queda no vácuo, certo? Independente da massa dele, independente do volume dele, independente da forma dele, corpos diferentes caem com a mesma velocidade e caem no mesmo tempo. Lógico, se forem soltos da mesma altura, certo? Por exemplo, se eu solto uma pena e eu solto uma maçã, ou se eu solto uma pessoa, ou se eu solto um carro, esses dois objetos diferentes, soltos da mesma altura, eles vão atingir a mesma velocidade final, eles vão demorar o mesmo tempo para cair e vão ter a mesma aceleração da gravidade, certo? Beleza, fera? Então, não se perca nisso. Se for no ar, aí existe um carinha que é o atrito com o ar. Então, um corpo mais leve, com mais área superficial, vai demorar mais para cair, porque o ar vai frear ele mais do que um corpo maciço. Então, são coisas mais complexas, que em questões de vestibulares tu não vai enxergar isso, certo? Tu não vai precisar desse conhecimento a mais, de aerodinâmica, de tudo isso, isso não precisa, não é necessário, certo? Então, é só a gente perceber que no vácuo eles vão cair igual, independente da massa, independente do volume, independente do tamanho, independente da forma, independente de qualquer coisa, eles vão cair iguais, ok? Com a mesma aceleração, com a mesma velocidade e vão atingir a mesma velocidade final, certo? Isso se soltos da mesma altura, certo? E vão demorar o mesmo tempo para cair, ok? No ar, a gente tem um atrito com o ar, por isso que uma gota de chuva, quando ela cai lá de cima, assim, fosse no vácuo, ela cairia com velocidade absurda, machucando as pessoas que ficam na superfície terrestre, certo? Não machuca-se porque tem um atrito com o ar que freia essa gota d'água, certo? Ele freia e essa gota d'água ela cai com uma velocidade bem menor do que se ela estivesse no vácuo. Beleza, fera? É importante a gente frisar isso, certo? Dando continuidade ao vídeo, é o seguinte, eu quero falar especificamente só da queda livre. A queda livre é quando de uma altura máxima eu solto o corpo, certo? Então, se eu solto o corpo, é uma queda livre. Se eu falo de queda livre, eu estou soltando o corpo, certo? Beleza. Quando eu soltar o corpo, ele inicia seu movimento com a velocidade igual a zero, certo? Olha para cá, para essa mão soltando essa bolinha. Aqui, ó. No ponto inicial, eu posso dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero, beleza? Eu posso também falar que ele vai... A sua altura inicial é a sua altura máxima, certo? É o máximo que ele está,
Beleza? Eu posso falar também que quando ele chega ao solo, se o final do movimento for ao solo, a altura dele é zero. Ele acabou no solo, certo? E sua velocidade final é a sua velocidade máxima. Ele atinge sua velocidade máxima exatamente no ponto onde ele toca no solo. Um infinitesimal de tempo antes de ele tocar no solo é sua velocidade máxima, certo? E eu sei que a aceleração que rege esse movimento sempre vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que é negativo porque eu adoto minha referência como sendo sempre negativo, certo? Olhando para a queda livre, o que é importante a gente frisar sobre a queda livre? São esses dados implícitos. Cara, falou de queda livre, velocidade inicial é igual a zero, certo? Isso é um dado implícito que a gente tem. Falou de queda livre, a altura máxima dele é justamente a altura inicial. Isso é um dado implícito, certo? A gente também sabe que a gravidade sempre vai valer menos 10. São esses dados implícitos que a questão não te fornece. A gravidade dela fornece, óbvio, mas esses dados implícitos que ela não fornece. Se tu usar a minha referência que eu estou adotando sempre, esses dados que eu anotei aqui são os dados que vão te ajudar e te auxiliar demais na questão. Demais, demais, demais mesmo. Então, o que é que ele pode perguntar geralmente numa questão de queda livre? Ele pode perguntar quanto tempo esse corpo atinge o solo. Ele pode dificultar soltando duas bolinhas, uma em um tempo e outra em outro tempo, e aí querer te enrolar, querer te fazer de alguma forma para tu cair numa pegadinha. Então, cara, tem que ter muito discernimento, tem que ler a questão, tem que perceber direitinho o que é que ela pede, o que é que ela fala. Um exemplo de questão que eu gosto muito de falar em sala de aula e que eu botei até na lista de exercícios de vocês é o seguinte. Tem uma questão em que ele solta uma bola de uma altura Hzão e depois ele solta uma bolinha de uma altura Hzinho. Ele fala que as duas bolas chegam juntas ao solo. E ele fala que, eu vou chamar a bolinha A e bolinha B. E ele fala que a bolinha B é solta 2 segundos após, certo? A bolinha A. Então vê como eu penso essa questão. Cara, ele não falou nada sobre tempo, ele só disse que a bolinha B ela é solta 2 segundos depois. Então eu vou dizer que a bolinha A, ela demora um tempo de T segundos para cair, certo? A bolinha B, ela não tem que chegar junto da bolinha A no solo, então a bolinha B, como ela tem que chegar junto e ela foi solta 2 segundos depois, ela vai ter o mesmo tempo T, só que menos 2 segundos, porque ela é solta 2 segundos depois. Então, com isso, a gente tem exatamente os tempos que essas bolinhas são soltas. Com isso, a gente joga isso em sorvetão, por exemplo, faz um sisteminha e acha o resultado dessa questão, certo? Se eu não me engano, ele quer a altura máxima. E ele também ainda fala na questão que a diferença de altura é de 120 metros, que a Hzão é 120 metros maior do que a Hzinho. Então eu posso escrever que a Hzão ela é 120 metros a mais do que a Hzinho. Eu, inclusive, resolvi essa questão no vídeo de resolução, certo? Que eu postei antes desse vídeo. Então, cara, são questões que a gente tem que entender, a gente tem que ter o discernimento. Porque queda livre é muito fácil de entender. E a única coisa de queda livre que você tem que perceber sempre, que é o que é implícito, são esses dois carinhas daqui, ó. Esses dois carinhas. Que a velocidade inicial é igual a zero e que a altura que ele foi solto é que é a altura máxima. E quando ele pedir a altura máxima, só é você descobrir a altura inicial, que você descobre a altura máxima, certo? Outra questão também importante que eu fiz em sala, mas só para a gente discuti-la, é que queda livre é fácil quando cai, mas eles tentam dificultar. Porque, por exemplo, ele diz que um anzol caiu de uma ponte e atingiu uma lancha que passava exatamente por baixo. No momento que esse anzol foi solto, a lancha estava onde? Então, esse tipo de questão que a gente tem que pensar, que a gente tem que ter discernimento. Eu fiz isso em sala, então, cara, pensa, nota que questões de queda livre, elas precisam mais do que queda livre para responder. Entendesse? É raro a questão de queda livre que é só queda livre. Então ele bota queda livre, bota com movimento de outro corpo que depende dessa queda livre. Então, cara, tu tem que ter discernimento para achar o que ele pede, certo? Então, queda livre é isto. Você tem que saber que a velocidade inicial é igual a zero e que a altura inicial dele é igual à altura máxima. E que a altura final dele, quando ele atinge o solo, vai ser zero, certo? Lembrando que tudo isso é para referência que eu uso, que se você usar ela, você vai ver que qualquer questão você vai conseguir responder. Beleza, fera? Então, dando continuidade ao vídeo, eu quero falar sobre lançamento vertical. Fera, falando de lançamento vertical, é o seguinte. Do mesmo jeito para queda livre, o lançamento vertical existem dados implícitos. Ele não vai te fornecer na questão, mas você tem que saber a obrigação sua entender fisicamente o movimento. Física é feito disso, de entendimento, de percepção, certo? Cara, qual é o dado implícito mais importante do lançamento vertical? O mais importante é que olha para a mãozinha do cara lançando a bola para cima. Quando ele lança a bola,
essa velocidade inicial dele é a velocidade máxima, certo? É a maior velocidade que ele tem, porque assim que ele sair da mão dele, a gravidade já começa a frear ele, Então ele vai subindo, só que diminuindo sua velocidade. Quando ele atingir a altura máxima, o que é que ele faz? Ele para de subir. Se ele para de subir, a sua velocidade final é igual a quanto? Igual a zero. Então, cara, esse é o dado implícito que é mais importante. Vamos botar os dados de um lançamento vertical. Vê, lançamento vertical. Quais são os dados do lançamento vertical? Primeiro, velocidade inicial, ela é a minha velocidade máxima, certo? A altura inicial é de onde ele partiu, geralmente ela é lançada do solo, certo? Então, a altura inicial, ela vale zero. A altura final dele é a altura máxima, certo? É a altura máxima, beleza? A velocidade final dele é zero, porque ele para na altura máxima. E a gravidade, ela vale sempre menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Lembrando que é a referência que eu uso. Aí, cara, quais são os dados implícitos que eu tenho que saber? Já de cara, velocidade final igual a zero, velocidade inicial igual a velocidade máxima, são os dados implícitos, certo? A altura final dele é a minha altura máxima, certo? E a altura inicial dele é, se lançada do solo, ela vale zero. Beleza, fera? Aí, ó, do mesmo jeito que o corpo sobe, ele também vai descer, certo? Se eu joguei ele para cima, ele sobe, atinge a altura máxima, para e depois ele começa a descer, certo? Beleza. Então tu percebe que a volta desse corpo é uma queda livre. Por que, professor, uma queda livre? Lembra comigo, na queda livre, qual é a velocidade inicial dele? Não é zero? Isso. Então, quando ele atinge a altura máxima, ele para, e aí, nesse ponto que ele está parado, é que ele começa a cair. Então, a ida é um lançamento vertical e a volta é uma queda livre. Então, cara, tudo se encaixa, porque se tu entender esse queda livre, tu também vai entender lançamento vertical. Porque lançamento vertical, a subida é um lançamento vertical, são todos esses dados implícitos aqui que eu anotei, que tu tem que saber, certo? E a descida volta para o movimento de queda livre, que é um movimento fácil, certo? Eu só vou te dar uma dica. Geralmente, quando ele te dá um lançamento vertical que ele sobe e desce para o mesmo ponto, ó, peguei uma bolinha, joguei e a bolinha vai cair na minha mão de novo. O mesmo ponto de partida foi o mesmo ponto de chegada. Esses movimentos, eles são comuns em questões. Aí deixa eu te dizer uma coisa, tu separa a subida da descida. Porque só com a subida ou só com a descida, tu já vai achar tudo que ele pede. Muitas vezes ele pede a altura máxima que o corpo atinge, ele pede a velocidade inicial, ele pede o tempo que o corpo demora para subir, ou então o tempo que o corpo demora para descer, ou então o tempo total de subida mais de descida. E eu vou te dar uma dica. Tu trabalhando só com o lançamento vertical ou só com a queda livre, tu faz isso. Por exemplo, vê, só para te mostrar isso. Um corpo é lançado, ó, eu vou colocar números, mas só para a gente perceber, certo? O corpo é lançado do solo, ele sobe, atinge uma altura máxima de 20 metros, certo? E depois ele cai e retorna para o mesmo ponto de lançamento. Eu quero perguntar a tu quanto tempo ele demora para voltar para o mesmo ponto. Eu quero te perguntar qual é a velocidade inicial do movimento. Cara, vê como fica fácil. A subida é um lançamento vertical, certo? Lançamento vertical. E a descida é uma queda livre. Para tu descobrir o que ele pede, não tem mistério não, cara. Divide ao meio, trabalha ou só com lançamento vertical ou só com a queda livre. Tu escolhe, tu vai ver que vai sair do mesmo jeito. Vamos fazer? Ó, vou trabalhar só com lançamento vertical. Analisando só o lançamento vertical. A velocidade inicial dele eu não tenho, não sei quanto é justamente uma das coisas que eu quero. O tempo que ele leva para percorrer tudo, subindo e descendo, eu também não tenho. Aí eu vou te dar uma dica para tu nunca mais esquecer. O mesmo tempo que ele passa subindo é o tempo que ele passa descendo. Se eu joguei para cima a bolinha e ele demorou 2 segundos para atingir a altura máxima, da altura máxima até voltar na minha mão, ele também vai demorar 2 segundos. Ou seja, se ele quiser o tempo total, basta eu achar o tempo de subida. Porque se eu achar o tempo de subida, eu multiplico por quanto? Isso, por 2. E aí eu acho o tempo total. Simples assim. Entendeu? Espera, vamos trabalhar? E lembra, só trabalha ou com lançamento vertical ou só com a queda livre. Toda vez em um lançamento vertical, se ele pedir alguma coisa, lembrando, a bola indo e voltando para o mesmo ponto, certo? Tudo que ele pedir nesse estilo de questão, tu trabalhou só com lançamento vertical ou só com a queda livre. Não tem mistério. Trabalhando só com lançamento vertical, ó, eu vou notar aqui, só o lançamento vertical. Então, ó, isso daqui é como se nem existisse para mim, certo? Só tô trabalhando com lançamento vertical. A velocidade inicial dele, eu não sei o quanto é, e é o que eu quero descobrir, certo? A aceleração da gravidade, eu sempre sei que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? A altura inicial dele, ele foi lançado para cima a partir do solo, então a altura inicial é 0 metros. A altura final dele é exatamente 20 metros. Isso aqui são dados implícitos que eu tenho que saber, certo? Porque eu entendi o movimento e eu sei do movimento. A velocidade final dele, eu também sei, é implícito, vale quanto? 0.
Isso para o lançamento vertical. Perfeito, fera. Olhando para esses dados aí, eu acho qualquer coisa que eu queira a partir de agora. Vamos achar a velocidade inicial logo? Ó, para eu achar a velocidade inicial, eu vou usar vermes voadores golfam na Terra. A velocidade final é o que eu quero. Desculpa. A velocidade final não é o que eu quero, né? A velocidade final é zero. A velocidade final é zero. A velocidade inicial, que é a de lançamento, é o que eu quero, certo? A gravidade vale menos 10, certo? E o tempo de subida eu não tenho. Beleza, fera? Então, para eu achar a velocidade inicial dele, eu tenho que achar o tempo, certo? Empaquei aí. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Cara, se eu quero a velocidade inicial e não tenho tempo, qual é a única equação que não tem um tempo? Perfeito, Torricelli, vou usá-la. Ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes a variação de altura. A velocidade final dele ao quadrado é 0, 0 ao quadrado, 0. A velocidade inicial dele ao quadrado, eu não tenho quanto é, eu vou achá-la. Velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, que vale menos 10, vezes a variação de altura. Pessoal, ele ganhou quanto de altura? Ele não subiu, então ele ganhou quanto de altura? Ele ganhou 20. Perfeito. Ganhou 20, então é 20 positivo, certo? V0 vai passar para o outro lado, menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes menos 20 vezes 20, vai dar menos 400. Menos com menos eu posso cortar, V0 vai dar raiz de 400, que vai dar 20 metros por segundo. Aí tu pode estar se pensando, então, professor, então por que tu aplicou vermes voadores golfam na Terra? Porque agora eu acho o tempo, de uma forma muito simples. Só é pegar 20 e colocar aqui dentro, e aí eu acho o tempo total. Volta para cá, 0 vai ser igual, V0 é 20, que eu acabei de achar, menos 10 vezes o tempo, que é o que eu quero. Menos 20 fica para o outro lado, né, que está mais 20, passa menos 20. Menos 20 é igual a menos 10 vezes t. Logo, t vai dar, menos com menos corta, 20 dividido por 10, o tempo vai dar exatamente 2 segundos. Então, a resposta é do tempo total, se ele levou 2 segundos para subir, como eu quero o tempo total vai ser 4 segundos. São 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. Beleza? Isso é uma questão que é considerada simples de lançamento vertical. Tem umas questões que são consideradas difíceis de lançamento vertical. Que questões são essas? São as questões que o cara é jogado de uma altura diferente de zero e ele atinge o solo depois. Então são questões chatinhas. Cada questão dessa é um raciocínio diferente, beleza? Por isso que eu resolvi algumas questões no vídeo de resolução para tentar ajudar vocês, certo? Para tentar orientar vocês. A gente terminou o lançamento vertical. Na próxima imagem eu vou deixar em branco só para eu discutir uma questão também que eu julgo importante com vocês, certo? É uma questão que um cara joga um corpo em cima de um prédio, certo? Uma bolinha em cima de um prédio, joga para cima e essa bolinha cai lá embaixo no solo. E ele pergunta quanto tempo essa bolinha demora para atingir o solo. Então esse tipo de coisa você pode fazer a interpretação dividindo o movimento, trabalhando só com a subida, depois trabalha só com a descida, aí soma os tempos, o tempo vai ser diferente porque a subida é diferente da descida. Então, cara, pode ser que tu te embanane, certo? Eu vou desenhar a questão aqui pra gente discutir ela no vídeo e a gente finalizar esse vídeo. Beleza, fera? Então, dando continuidade ao vídeo. Fera, pra gente finalizar, eu só queria discutir esse estilo de questão contigo, certo? Lembrando, o lançamento vertical e queda livre são questões muito interpretativas, certo? Teve dúvida? Lançamento vertical separa o movimento, trabalha só com a subida ou só com a descida, que tu vai ter a resposta da tua questão, certo? E queda livre é muito fácil. Aí ele gosta de misturar com alguns outros estilos de questões para tentar te dificultar. Mas você fazendo as questões, percebendo tudo que ele pede, treinando, fazendo muito exercício, você vai ficar craque nisso. Confia em mim. Tá com dúvida? Corre na monitoria que a gente faz juntos, beleza? Tem muita gente evoluindo comigo nas monitorias, certo? Essa questão aqui que eu quero discutir com vocês é uma questão que eu gosto muito, que é uma questão que ele fala que um cara lançou essa bolinha A para cima. A bolinha A sobe, atinge a altura máxima e depois desce, certo? Aí ela atinge o solo lá embaixo, certo? Ela atinge o solo lá embaixo. Aí ele pergunta geralmente em quanto tempo após o lançamento a bola atinge o solo. Cara, tem vários jeitos de tu fazer. Vê, eu vou te dizer os vários jeitos e vou fazer no jeito bem rápido para tu entender, para tu perceber. Um aluno que ele domina muito bem lançamento vertical e queda livre é um aluno que ele gosta de pensar muito na questão. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, se ele quer o tempo total que ele vai demorar para fazer, eu vou fazer dessa forma. O aluno pensa, esse tempo aqui, nesse trecho aqui, o tempo que ele vai demorar nesse trecho, que eu vou chamar de tempo T1, é o mesmo tempo que ele demora nesse trecho aqui, T2. Tu concorda? Porque o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer, para as mesmas alturas, certo? Então, se eu conseguir calcular o tempo T1
para o lançamento vertical, eu acho o tempo T1, multiplico por 2, eu acho o tempo T2. E aí fica só faltando o tempo T3 desse finalzinho daqui, certo? Tem muito aluno que vai fazer desse jeito. E, cara, a questão sai. Como é que eu acharia o T1? Eu tendo a velocidade de lançamento, que geralmente nessas questões ele te fornece a velocidade de lançamento, sei lá, vou botar um valor qualquer, 20, certo? Fazer o seguinte, para achar esse tempo T1. Olha só para o trecho T1. No trecho T1, a velocidade inicial, eu sei que ela vale 20, certo? Não vou colocar os dados, até porque a gente está tudo literal aqui. Coloquei 50 metros, mas é tudo literal aqui. Ó, 20. A velocidade final dele, quando ele atinge a altura máxima no trecho T1, é 0, beleza? Isso é um dado implícito que você tem que saber, lembra disso? A gravidade sempre vale menos 10 metros por segundo e eu quero o tempo, certo? Eu não tenho nada sobre a altura, eu quero o tempo. Cara, se eu aplicar vermes voadores, eu descubro o tempo. E aí eu pego esse tempo, multiplico por 2, que é justamente o trecho 1 mais o trecho 2. Tu percebesse isso, fera? Então a gente já tem quase a questão toda respondida. Só fica faltando agora responder quanto equivale T3, certo? Quando eu vou para esse ponto aqui, ó, que é até uma coisa que eu não disse na primeira etapa do vídeo, mas que eu vou falar agora, esse ponto daqui é o mesmo ponto que A foi lançado. Então a velocidade de A é a mesma que ele foi lançada, 20 metros por segundo, só que para baixo. Então ela vale negativo, certo? Quando um corpo ele passa pelo mesmo ponto na descida, ele subiu e passa pelo mesmo ponto da descida, ele passa com a mesma velocidade, só que a velocidade para baixo, então a velocidade negativa, certo? Então, agora, nesse texto T3, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que a altura inicial dele, no ponto A. Qual é a altura no ponto A? 50 metros, beleza? Qual é a altura dele final? A altura é o solo, então é 0. A velocidade inicial dele é menos 20, porque a ponta para baixo é menos 20, certo? Eu tenho que a gravidade vale sempre menos 10 metros por segundo ao quadrado. E, cara, eu quero o tempo. Qual é a equação que eu vou aplicar para descobrir esse tempo daí, esse tempo no texto 3? Eu vou aplicar sorvetão. Eu aplico sorvetão e acho o tempo, certo? Eu vou aplicar sorvetão. Aplico H igual a H0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2, certo? Eu tenho H final, eu tenho H inicial, eu tenho V0, eu quero o tempo, eu tenho a gravidade e eu quero o tempo. Dá para achar tranquilamente. Vai dar uma equação de segundo grau, você vai responder, vai achar dois tempos, um positivo e outro negativo, você usa o positivo. Beleza, fera? Então, só recapitulando. Essa questão, eu acharia T1 por vermes voadores atacam a Terra, analisando só a subida, só o lançamento vertical. Aí o dado implícito que eu tenho aí é que a velocidade final é 0 e que a velocidade inicial de lançamento é 20, certo? Acharia T2 também, porque T2 é igual a T1. O mesmo tempo que ele passa subindo é o mesmo tempo que ele vai passar descendo, para a mesma altura, certo? A mesma altura subindo, a mesma altura descendo. Beleza. Para eu achar o tempo no trecho T3, eu coloquei os dados, lembrando que quando o corpo passar pelo ponto A, ele vai ter a mesma velocidade que ele vai ter no ponto A subindo, só que negativa, porque ele agora está descendo. Lembra que tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para baixo é negativo. Então, quando o corpo está subindo, as suas velocidades são variáveis, mas são positivas, certo? Quando o corpo está descendo, as suas velocidades são variáveis e negativas, certo? Então, por isso que no ponto A, quando o corpo está descendo, eu coloquei menos 20. Eu tenho a altura inicial, que no ponto A, quando ele passa no ponto A, sua altura é 50. Eu sei que ele vai acabar no solo, então sua altura final é 0. A sua velocidade inicial é menos 20, a sua gravidade é menos 10 e eu quero o tempo. Aplico o sorvetão e acho. Isso aí é como um aluno bom, um aluno que domina muito bem faz. Mas eu quero te dar um caminho bem mais curto. Cara, pra tu não fazer todo esse carnaval, que é bem chatinho na hora da prova, pode ser que tu erre alguma continha, vê como fica fácil. Para eu achar o tempo total, nesse estilo de questão, certo? Nesse estilo de questão, que o cara joga algo de uma altura diferente da que ele vai terminar, certo? Por exemplo, uma criança pega uma garrafa e joga de uma altura de 1 metro para cima e essa garrafa cai no solo. Então a altura inicial foi diferente da altura final. Então esse bizu que eu vou te dar, tu pode aplicar em qualquer questão desse estilo, que ele começou de uma altura diferente da que ele terminou, certo? O bizu é o seguinte, para tu calcular o tempo total, basta tu aplicar apenas sorvetão, uma vez, H igual a H0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse A é G. Só tu aplicar isso uma vez. Mas professor, como assim eu vou aplicar só uma vez? Eu vou desconsiderar alguma parte do movimento? Não, tu aplicando isso uma vez só, tu olha para o ponto de onde ele está saindo mesmo, o ponto de lançamento. Eu não quero do lançamento até o final. Então, olhando para sorvetão, o ponto de lançamento não é o ponto A. O ponto A vale quanto? A altura inicial vale 50. Onde é que ele vai terminar? Ele vai terminar no solo, então a altura final é 0. Qual a velocidade inicial? Que ele inicia de fato o movimento, desde o comecinho. É 20 positivo, certo? A gravidade, ela sempre vale menos 10.
e eu quero o tempo. Só isso, fera, só isso. Tu aplicar, tu vai achar uma equação de segundo grau também. Ó, eu vou até montar aqui só para tu ver. A altura final dele vai ser 0. A altura inicial dele vai ser 50, certo? A velocidade inicial dele, ó, a velocidade inicial dele vai ser 20 vezes o tempo, que é o que eu quero, mais a gravidade, que é menos 10, vezes o tempo que eu quero ao quadrado dividido por 2. Tu vai resolver essa equação aqui e tu vai achar dois tempos. Tu vai achar tempo 1 negativo e o tempo 2 positivo. Você vai usar o positivo. E tu vai notar que se tu fizer desse jeito aqui que eu estou dizendo para tu, ó, desse jeito que eu estou dizendo para tu, esse tempo 2, que é o positivo que tu vai achar, vai ser exatamente igual a T1 mais T2 mais T3. Vai ser exatamente igual. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou analisando o início do movimento e o fim do movimento como um todo. Eu estou exatamente no começo do movimento e estou chegando no final do movimento. Ah, professor, mas ele sobe e depois desce. Não importa. Se a altura que ele começou for diferente da altura que ele vai terminar, pode aplicar uma vez sorvetão. Agora, lógico, botando os dados corretos, a altura inicial de onde ele partiu do início, a altura final, o solo onde ele vai terminar, a velocidade inicial, a velocidade que ele de fato partiu, a gravidade sendo menos 10, tu vai achar exatamente a mesma resposta se tu fizer dessa forma fracionada, certo? Pode confiar em mim que vai dar certo. Lógico, só faça isso se você tiver confiança. Se você não tiver confiança, faça do jeito que você achar melhor. Beleza, fera? É importante perceber isso. Cara, lançamento vertical e queda livre são fáceis, mas nas questões ele pode dificultar a tua vida, certo? Então, cara, tem dúvida? Pausa o vídeo, fala comigo, vem na monitoria que eu revejo tudo isso que eu tô vendo contigo, eu revejo na monitoria pra gente finalizar o conceito. E lembrando, a gente tem monitoria todos os dias. Comigo, o professor, é segunda, quarta, quinta e sexta. Só não na terça. Mas todos os dias os monitores estão lá. Na terça-feira é o dia todo com nossos 2 monitores. Beleza, fera? Então, ó, um abraço, um cheiro e até a próxima.